Imagine passar 18 horas por dia farmando no jogo mais popular já feito. Um jogo onde você sente cada golpe como se fosse real. E ainda assim ser o pior jogador do servidor inteiro. E então, imagine o sistema te entregando a classe mais rara que existe e te ordenando a apagar tudo que você construiu para reivindicá-la. Todo mundo neste mundo escolhe um caminho limpo e sensato. Cavaleiro, mage, arqueiro e o escala. Então, por que o jogo oferece sua herança mais poderosa a um diarista falido que não consegue vencer uma luta e por que aceitá-la o reseta pro fundo do poço? Alguém deixou aquela classe largada numa caverna, de propósito, esperando exatamente o homem errado encontrá-la. Ao fim deste recap, você vai saber quem a deixou, o que ela realmente faz e por que o pior gamer vivo termina como a figura mais temida em dois mundos ao mesmo tempo. Isto é Overgeared. Vou te guiar por toda a história, do começo ao fim. Vamos nessa. Conheça Shin Yong-woo. No mundo real, ele é um homem que o mundo silenciosamente desistiu, afundado em dívidas, arrancando a vida com trabalho braçal punitivo, carregando tijolos e cavando valas em canteiros de obras por um dinheiro que evapora no instante em que chega. Ele não é preguiçoso, não é burro, é apenas azarado daquele jeito específico e moedor que a pobreza real é azarada, onde toda porta que abre leva a outra conta. Então ele faz o que milhões fazem, foge para um jogo. O jogo se chama Satisfy. Um mundo de realidade virtual de imersão total tão vasto e tão realista que praticamente substituiu uma segunda economia. Pessoas ganham dinheiro real dentro dele. Pessoas constroem carreiras reais dentro dele. E, crucialmente, Satisfy deixa você sentir dor. Um eco atenuado de sensação real. O bastante para fazer cada ferida, cada queda, cada derrota arder. Yong-woo se endividou para comprar a cápsula que permite jogar, o que significa que o jogo que deveria ser sua fuga é também aquilo que o faliu. Dentro de Satisfy, ele atende pelo nome de Greed, e aqui está a piada cruel com que a história abre. Greed é, por qualquer medida honesta, o pior jogador do servidor. Seus stats são patéticos, seus níveis se arrastam, sua sorte é tão lendariamente ruim que outros jogadores o tratam como conto de advertência. Ele trabalha mais duro que qualquer um, fica online mais tempo, farma mais, sofre mais, e não tem nada a mostrar além de calos num corpo que está exausto nos dois mundos ao mesmo tempo. É esse o homem com que começamos. Não um escolhido, não um gênio secreto. Um homem cansado, quebrado, comum, que se recusa a parar de tentar muito depois do ponto em que uma pessoa sensata teria desistido. Lembre-se dele, porque o abismo entre onde ele começa e onde termina é o coração inteiro desta história. Mas fraqueza não é porque esta história funciona. Veja o que acontece no dia em que a péssima sorte de Greed finalmente vira do outro lado, farmando sozinho num canto miserável e ignorado do mapa a Northern End Cave, um lugar que jogadores mais fortes nunca dão atenção. Greed tropeça em algo que ninguém mais encontrou, uma quest S-Rank. O maior tier de dificuldade que o jogo oferece, o tipo de coisa que guilds de raid passam meses se preparando para tentar, caiu no colo de um homem lutando contra monstros muito acima do seu nível com equipamento sustentado por pura teimosia. Ele completa, por pouco desesperadamente por um triz, mas completa. E no coração daquela quest espera sua recompensa, um tomo chamado Pagma's Rare Book. Um livro de mudança de classe Rank Legendary, deixado naquela caverna há muito tempo por uma figura chamada Pagma, um lendário ferreiro e espadachim cujo nome o mundo ainda se lembra pela metade, em mito. Greed usa o livro, e o sistema entrega a reviravolta que define tudo o que vem depois. Para se tornar o sucessor de Pagma, para herdar a classe Legendary Blacksmith, o personagem de Greed é resetado. Todos aqueles níveis arrastados, todo aquele sofrimento, cada migalha de progresso que ele arrancou da pior maré de azar do servidor, sumiu, zerado, a classe mais rara do jogo inteiro, e o preço dela é tudo e tu que ele tinha. Um homem razoável se desesperaria. Greed não tem mais nada com que se desesperar. Ele passou a vida inteira recomeçando do fundo, então simplesmente faz de novo. Só que desta vez, o fundo vem com um presente que nenhum outro jogador da Terra possui, porque o Legendary Blacksmith não é o que parece. Não é uma classe de suporte para forjar espadas dos outros. Greed agora consegue forjar itens de uma qualidade que nenhum ferreiro normal alcança, grau épico e além
armas e armaduras que simplesmente não deveriam existir no nível dele. Ele pode empunhar qualquer arma e vestir qualquer armadura do jogo sem restrição. E cada item que faz, ele pode fazer para si. O pior jogador do servidor acabou de virar o único homem vivo capaz de construir seu próprio poder do minério bruto, uma martelada de cada vez. Momatai Xingador. Aqui está a regra que quebra o mundo. Todo outro jogador em Satisfy está limitado ao que consegue encontrar, comprar ou lootear. O melhor equipamento do jogo é raro, disputado, assambarcado pelas guilds mais ricas, e a maioria dos jogadores passa a carreira inteira um tier de equipamento atrás de quem está acima. Greed não encontra seu equipamento, ele o fabrica. É aqui que o título se justifica. Greed vira Overgeared. Um jogador cujo equipamento está tão além do seu nível e habilidade reais que o abismo beira o absurdo. Ele ainda é, em muitos sentidos, um lutador desajeitado. Seus reflexos são comuns. Seu julgamento no começo é frequentemente terrível, mas isso não importa nem de longe o quanto deveria, porque ele entra em batalha vestindo itens que forjou ele mesmo, itens que superam qualquer coisa que seus oponentes possam comprar. Um homem fraco em armadura divina, brandindo uma lâmina que nenhuma loja jamais venderá. Esse é Greed. E a história é honesta o bastante para fazer disso algo engraçado antes de fazer disso algo aterrorizante. Então ele farma, do jeito que sempre farmou. Só que agora cada hora paga. Ele martela suas primeiras criações assinatura, armas com nomes e histórias, cada uma um pequeno monumento a um homem que se recusa a parar. Sua forja mais infame do começo é uma lâmina tão amaldiçoada pela própria sorte catastrófica dele que é literalmente classificada como falha. E ainda assim, nas mãos de Greed, até suas falhas viram armas que aterrorizam quem fez tudo certo. E porque isto é Satisfy, as consequências vazam para o mundo real. Os itens que Greed faz valem dinheiro real. A reputação que ele constrói tem valor real. O homem que não conseguia pagar as dívidas carregando tijolos começa devagar a sair delas pela única coisa em que sempre foi bom: recusar-se a desistir. Os dois mundos, jogo e realidade, param de ser fuga um do outro e começam a ser uma única vida com apostas altíssimas em ambos. Mas equipamento bruto não basta sozinho, e Greed é fraco demais sozinho para segurar o que está começando a construir. Ele precisa de pessoas, e contra todo o instinto de um homem que foi decepcionado a vida inteira, ele começa a reuni-las. A Elite Tzedaka Guild, um grupo unido de veteranos que lutam juntos desde antes de Satisfy existir, cruza caminho com ele, e o que começa como cooperação cautelosa endurece, através de crise compartilhada, em algo que Greed nunca teve: uma guild própria, a Overgeared Guild. Um nome meio zombeteiro, meio orgulhoso, construído em torno do homem absurdo no seu centro. Mas a montagem de crafting também não é porque esta história importa. Veja o que acontece quando uma crise nacional cai, e o único homem que pode detê-la é aquele que ninguém respeitava: o Eternal Kingdom, o Reino do Norte, onde Greed primeiro arranhou seu caminho para cima, vem sob a ameaça de um army de golems, uma invasão de monstros de pedra poderosa o bastante para reduzir uma defesa comum a escombros, o tipo de evento que decide o destino de cidades, e é Greed, com seu arsenal autoforjado e sua guild recém-nascida às costas, quem se planta na brecha e quebra a invasão. A recompensa muda a vida dele. O Rei de Eternal concede a Greed um Novel Title, uma honra rara e histórica, e com ela uma patente: Duque. E a um Duque vem terra. Greed recebe a cidade de Hayden, um assentamento de fronteira exausto e meio arruinado que o reino praticamente havia dado como perdido. Um diarista quebrado que não conseguia pagar o próprio aluguel agora é, dentro do jogo, um senhor feudal com uma cidade para reconstruir. O que Greed faz com Raiden é um dos prazeres silenciosos da história. Ele não simplesmente senta no trono, ele a desenvolve, despejando sua renda de forja, o trabalho de sua guild e sua própria praticidade obstinada em transformar uma cidade moribunda numa próspera. O homem que passou anos sendo moído por uma economia que nunca lhe deu trégua, finalmente pode construir uma que funcione, e a constrói para as pessoas sob sua bandeira, do jeito que ele queria que alguém tivesse construído uma para ele, e ao redor dele o mundo continua se abrindo. Satisfy
Não é um MMO pequeno e quieto, é um mundo político emaranhado que atravessa continentes, cheio de reinos rivais, raças antigas, rankers de alto escalão intrigantes e poderes que não são tão fictícios quanto os jogadores presumem. A ascensão de Greed o coloca em rota de colisão com os jogadores mais fortes vivos. A elite estabelecida que dominou os rankings por anos e não vê com bons olhos um ex-motivo de piada, abrindo caminho a cotoveladas no continente deles, com equipamento que não conseguem replicar. Então, quem é Greed, de verdade, e a história de quem ele está terminando? Porque a classe lendária nunca foi só um power-up. Ela veio com um fantasma. Pagma, o lendário ferreiro e espadachim cujo livro Greed herdou, não é uma nota de rodapé esquecida. Ele é uma das grandes figuras trágicas da história deste mundo, um homem cuja própria lenda terminou em traição e ruína, e cujas técnicas, cujos fardos e cujos assuntos pendentes agora repousam nos ombros de um trabalhador endividado que nunca pediu nada disso. Para se tornar um Legend de verdade, não meramente um jogador com uma classe rara, mas um poder genuíno no mundo de Satisfy, Greed precisa sair da sombra de Pagma. Ele precisa dominar as habilidades que o sistema pode lhe ensinar, sim, mas mais que isso, precisa aprender o tipo de controle que os seres mais fortes deste mundo exercem como segunda natureza, e precisa fazer isso como ele mesmo, não como cópia do homem morto cujo caminho está trilhando. A história se recusa a deixá-lo simplesmente herdar grandeza. Faz ele conquistá-la, luta por luta, forja por forja, até o nome Greed significar algo que o nome Pagma nunca conseguiu. E a premissa absurda, Tino Tans, o pior gamer vivo se torna uma lenda, é jogada aqui completamente a sério. Porque a escalada é real, não pulamos ela. Assistimos um homem quebrado ser resetado a zero, martelar sua própria salvação uma lâmina amaldiçoada de cada vez, defender um reino, reconstruir uma cidade e se firmar contra jogadores que começaram com toda a vantagem que ele nunca teve. É então, quando Greed finalmente troca golpes com as figuras mais fortes do continente e não quebra, nunca parece imerecido. Parece o fim inevitável da escalada mais teimosa do gênero. Este é o motor que carregou Overgeared através de mais de 1000 capítulos de web novel, não um herói escolhido a quem entregaram um destino, mas um homem comum, azarado e tão implacavelmente trabalhador, que recebeu uma ferramenta impossível e simplesmente se recusou a largá-la. Cada reino que ele abala, cada figura da elite que humilha, cada item que vira uma lenda por conta própria, tudo isso cresce da mesma raiz, o homem de quem o servidor riu não quis desistir. Greed ganha mais do que perde no fim, mas a história tem cuidado com o que ganhar lhe custa, e com o que pede a um homem que nunca consegue deixar de ser o perdedor com que começou, porque a estrutura de dois mundos corta dos dois lados. Todo triunfo dentro de Satisfy é real, com dinheiro real e reputação real fluindo de volta para o homem exausto na cápsula. Mas o preço também. Greed se despeja em ambas as vidas ao mesmo tempo, e a história nunca deixa você esquecer o corpo desabado numa cadeira, a família dependendo dele, o peso de uma dívida que não evaporou da noite pro dia, só porque um jogo entregou uma classe lendária. Seu poder é enorme, e sua sorte, no fundo, ainda é amaldiçoada. A piada corrente e a tragédia corrente da série inteira é que o ferreiro mais forte do mundo é também o homem mais azarado dele, para sempre a um dado ruim do desastre, para sempre arrancando vitória de probabilidades empilhadas contra si. E quanto mais alto ele sobe, mais alto sobem as apostas. O que começa como um homem tentando pagar o aluguel vira um homem enredado na política de reinos, nos rancores de poderes antigos e na guerra inacabada de uma lenda há muito morta. O menino carregando tijolos numa obra não reconheceria a figura em que se torna. Um duque, um artesão cujo nome é pronunciado com reverência, um poder com que nações têm de contar. E ainda assim, no centro de tudo, ele é o mesmo homem, teimoso, prático, um pouco mesquinho, profundamente humano, se matando de trabalhar porque não sabe fazer outra coisa. Este é o truque que Overgeared consegue e que tantas Power Fantasies não conseguem. Dá ao seu herói a classe mais rara, o melhor equipamento, uma cidade, um título e uma lenda para herdar. E nenhuma vez o deixa parar de ser o homem cansado e azarado que ganhou cada migalha disso do jeito difícil. Ele recebe tudo. E continua sendo, reconhecivelmente, o pior gamer do servidor que simplesmente não desistiria. É por isso que torcemos por ele.
Overgeared Netcosis Tembal, tá? Edmond começou como uma web novel de Park Sainal, uma épica VRM MMORPG coreana descomunal que passou de 1000 capítulos e construiu uma das bases de fãs mais devotas do gênero. Sua adaptação em manhwa, ilustrada por Tim Argo, levou a escalada de Grid a um vasto público novo, e a novel e a comic em inglês estão ambas facilmente disponíveis. A novel pela Wuxia World, o manhwa via Webtoon e os agregadores de sempre. É, em muitos sentidos, o lit RPG definitivo com protagonista ferreiro. A história que provou que não era preciso um santo da espada ou um herói escolhido para carregar uma épica, apenas um homem comum e implacável com um martelo, e a pior sorte do servidor. Se você já quis ver a pessoa mais ignorada de um jogo se tornar um poder que 2 mundos precisam temer, e de algum jeito continuar completamente, teimosamente humana enquanto faz isso, esta é a que faz isso melhor. Se este recap te prendeu até o fim, se inscreva. Manhwa Recap Vault cobre as histórias que definem o gênero, e Overgeared é uma das pedras angulares da onda VRMORPG. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo recap.